Fala aí, meu queridão, bom dia, graça e paz, pode ser boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse devocional. A minha predileção é que você veja ele de manhã, mas você pode ver qualquer hora. Eu queria só te pedir para de antemão você se inscrever no canal, você compartilhar esse vídeo, fazer chegar a outras pessoas. Tenho mais uma palavra de Deus para a nossa vida, aqueles que creem e recebem o fogo e a iluminação da palavra vão usufruir desse benefício. Nosso tema hoje é reescreva a sua história. Eu quero só ler com você Hebreus capítulo 11 e versículo também 11, que diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Perceba que quando ele começa a falar aqui, ele fala pela fé Abraão e a própria Sara, e depois, em seguida, ele vai só falar sobre Sara. E o nosso, pelo menos nesse único versículo 11 aqui, ele para de falar de Abraão e começa a dizer, pela fé, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Nosso tema hoje é reescreva a sua história. Eu queria ministrar ao seu coração uma verdade sobre isso aqui. Quando o escritor de Hebreus fala sobre os heróis da fé e cita Sara aqui, ele diz que ela, por causa da sua fé, recebeu o poder para receber o milagre. Ela era avançada em idade e o milagre era que ela teria um filho. Então, quando nós lemos apenas Hebreus 11, nós vamos ver uma mulher cheia de fé, uma mulher que, pela sua fé, por considerar a promessa e por considerar aquele que prometeu, recebeu o poder para viver uma experiência que estava completamente fora do padrão natural, porque ela não tinha mais o ciclo feminino e ela também tinha muita idade e ainda assim ela recebeu poder para ser mãe, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Mas quando nós voltamos lá para Gênesis e vemos quando Deus usou os seus anjos para falar com Abraão, ou o seu anjo, e disse a ele que Sara teria um filho, ela sorriu. E esse sorriso não foi um sorriso de alegria, esse sorriso foi um momento de incredulidade, esse sorriso foi um momento de descrença, porque Sara naquele momento estava olhando apenas para a sua condição natural, apenas para a sua condição física, e como eu já falei, ela fugia do padrão de alguém que tinha condições de ter um filho, além de estéril, que já era uma coisa muito difícil. Ela também tinha bastante idade. Depois ela foi repreendida e disse, por que você riu? E ela ainda tentou se defender, dizendo, não ri. Então, quando nós olhamos para o cenário dessa Sara, no livro de Gênesis, não parece a mesma pessoa de Hebreus 11, que diz, pela fé, Sara recebeu poder para gerar um filho, mesmo sendo velha, avançada em idade, mesmo sendo estéril, porque teve por fiel aquele que prometeu. Então, eu quero lhe avivar, eu quero lhe instigar com essa verdade, que mesmo que um tempo da sua vida você tenha desconsiderado a palavra, mesmo que um tempo da sua vida, quem olhou para a sua história tenha visto alguém incrédulo, alguém que até debochou daquilo que foi prometido em função de tão desconexo da realidade, pode terminar como Sara, que quando o escritor Hebreus escreveu sobre Sara, ele não mencionou mais sobre ela ter rido, ele não mencionou mais sobre ela ter sido incrédula, apenas disse que ela recebeu poder, apesar de estéril e avançada em idade, poder para gerar um filho, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Nosso tema hoje, reescreva a sua história. Não fique ligado aos fracassos do passado, às pisadas de bola. Resolva isso com Deus, porque você já é perdoado e comece a visualizar a sua história contada agora pela perspectiva de alguém que acredita em você. Deus acredita em você e ele vai dizer, pela fé Mário, pela fé fulano que está vendo esse vídeo agora, pela fé você que errou no passado, pode agora ser um exemplo para outras pessoas, porque creu naquele que prometeu. Amém? Você foi abençoado. Essa palavra é para você. Não abra mão dela. Viva essas verdades. Esse é um ano de viver experiências, manifestações extraordinárias com Deus por causa da nossa decisão de estar com Ele, de optar por Ele. Seja abençoado praticando essas verdades. Eu espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.